Fala galera, beleza? Guilherme aqui com vocês mais uma vez, tá? Agora a gente vai entrar numa sequência de vídeos para eu explicar como que é a produção de energia no nosso organismo, para a gente entender sobre como a gente utiliza essa energia nos nossos treinamentos e no nosso dia a dia, né? Como eu sempre falo nos meus vídeos, o intuito principal do meu canal não é somente os profissionais da área, os professores de educação física, que é a minha formação, mas é também o público que não é da área de saúde. Porque eu acredito que a informação é a melhor forma da gente conseguir para cuidar bem do nosso corpo, da nossa saúde, que é o nosso bem nesse mundo mais precioso, beleza? Então, antes de eu falar realmente da fonte, da produção de energia, né, que é através da via TPCP, via glicolítica, do ciclo de Krebs, né, que é o ciclo do ácido cítrico, a gente precisa falar sobre os nossos substratos, da onde a gente vai tirar elementos para a gente conseguir produzir essas energias, tá? Quem são eles? São os glicídios, os lipídios e as proteínas, né? Os aminoácidos. Então, hoje a gente vai falar sobre os glicídios. Antes de eu começar, já deixa a sua curtida lá, senão no final do vídeo talvez você esqueça. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá, porque essas ações vai fazer com que o YouTube veja que meus vídeos são relevantes e vão mostrar para mais pessoas, beleza? Então vai lá rapidinho para a gente começar sobre glicídios, que são os carboidratos, os açúcares, tá? Os açúcares. Por que a gente vai usar o termo glicídio, o termo da bioquímica mesmo, da biologia? Tem gente que ainda confunde, acha que são coisas muito distintas, né? Um açúcar que só está ligado, né? As pessoas ligam diretamente com o açúcar que a gente usa no dia a dia para adoçar o café, aquele que vem da sacarose, e o carboidrato que vem do pão, do amido, das massas, né? Mas tanto um quanto o outro, todos eles são um glicídio, tá bom? Primeira coisa que a gente vai falar sobre a função dele. Primeira função é produção de energia, né? E eu diria produção rápida de energia. É a nossa primeira fonte de energia, são os glicídios, tá? E a gente também consegue estocar esses glicídios em forma de glicogênio, principalmente no músculo e no fígado. Mas fique atento, ela é a nossa primeira produção, é a nossa primeira fonte de energia, mas não é a que mais produz, tá? A gordura, o lipídio, ele consegue produzir mais energia do que um lipídio, do que um glicídio. Porém, demora muito mais, né? A gente tem enzimas já na boca que são capazes de quebrar esse glicídio para a gente já conseguir absorver ele mais rapidamente. Então, é a nossa primeira fonte de energia, porém não é o que mais produz energia. Quem mais produz energia são os lipídios, que a gente no outro vídeo sobre lipídio vou falar mais sobre isso, tá bom? Então, energia, primeira fonte de energia e também estocamos. Constituição. Então, tanto a TPCP, que é a nossa moeda energética, né, quanto o nosso fator genético, DNA, são constituídos por glicídios, tá? Então, o DNA é constituído por glicídio também, tá bom? E também tem uma função estrutural, né? A gente não consegue absorver a celulose, por exemplo, a celulose é usada para a produção de papel, e na planta ela tem a função de estruturar a planta. Então ele também age como uma forma, com uma função estrutural, tá bom? Qual que é a fórmula básica do glicídio? CH2O N, tá? Esse N é de acordo com o número de moléculas, o número de carbono, tá bom? Então essa é a fórmula básica do glicídio. CH2O, entre parênteses, N, tá bom? Vamos falar então das classificações. Então o glicídio é classificado em monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. Monossacarídeo, mono de um sacarídeo, uma unidade, tá? Uma unidade de sacarídeo a gente chama de monossacarídeo. Quando eu tenho alguns sacarídeos juntos, unificados, tá? A gente vai chamar de oligosacarídeo, tá? Óligo em grego significa poucos, alguns. Então, oligosacarídeos, alguns monossacarídeos unidos, tá? De 2 a 20 para ser mais exato. E o polissacarídeos, quando eu tenho acima de 20, 1000, 2000, 5000, né? A gente tem uma cadeia grande de monossacarídeos todos unidos, então a gente vai ter os polissacarídeos, tá? Vamos começar falando então do monossacarídeo.
ele pode ter de 3 a 7 carbonos na sua ligação. Isso vai determinar o número de carbonos, vai determinar a classificação dele. Então, se tiver 3 carbonos, vai ser uma triose. Se eu tiver 4 carbonos, vai ser uma tetrose, né? Quando o Brasil foi tetracampeão, foi 4 vezes campeão. Se eu tiver 7 ligações carbônicas, vão ser uma heptose, 7. Tá? Por que eu deixei 5 e 6 ligações aqui? Porque é o que interessa pra gente, tá? A gente vai falar deles. Então agora ficou fácil, ó. Se eu tenho 5 ligações, Brasil pentacampeão, quem viu, viu, os mais novos aí nem viram, é uma pentose. E se eu tiver 6 carbonos, vai ser uma hexose, né? Para os mais atentos aí, né? Com a minha letra muito bonita, já estava escrito aqui. É o que importa para a gente. Vamos falar da pentose? Então, pentose, 5 carbonos. Então, a gente vamos jogar na fórmula. Então, no lugar desse N aqui, eu vou colocar 5, tá? Então, ó, 5 vezes 1 carbono. 5 carbonos, C5. 5 vezes 2 hidrogênio, 10 hidrogênios. E 5 vezes 1 oxigênio, 5 oxigênios. Tá? Então a fórmula da pentose é C5H10O5, tá? Que são as riboses e as desoxirriboses. Quem que é a ribose? É o nosso RNA. E quem que é a nossa desoxirribose? É o nosso DNA. São assuntos bem legais. Se vocês quiserem depois, deixa no comentário aí. Eu faço um vídeo só falando sobre RNA e DNA. Então, o RNA e o DNA são pentoses e eles estão relacionados à nossa constituição. Lembra que eu falei que o DNA ele é feito de glicídio? É porque ele é uma pentose. Tá? Então, o nosso fator genético, que a gente traz de milhares de anos até hoje, e a gente vai acabar passando adiante até onde existe a nossa espécie, são o DNA e o RNA são glicídios, é uma pentose, tá bom? E as hexose? Vamos colocar na fórmula também. Então, ó, aqui a gente vai colocar 6, hexa, né? 6, 6 vezes 1 carbono, C6. 6 vezes 2 hidrogênios, 12. E 6 vezes 1 oxigênio, O6. C6H12O6. Professores, vocês já sabem quem é, né? Tem que saber. C6H12O6 é a nossa glicose. Então, a nossa glicose é uma hexose, né? Composta por 6 carbonos, 12 hidrogênio e 6 oxigênio. Porém, né, a ciência também encontrou outras hexoses mais distribuídas de forma diferente. Então, se eu tenho uma molécula que tem 6 carbono, 12 hidrogênio e 6 oxigênio, é uma hexose. Eu não posso desclassificar ela dessa forma. Porém, se não está distribuído da mesma forma que uma glicose, né, a gente vai ter que uma outra hexose. Então, qual foi a primeira que eles encontraram? Foi a sacarose, né, lá na fruta. E denominaram essa forma de hexose, como que fala? Distribuída de forma diferente, de frutose. Alguém adivinha de onde vem a frutose? Da fruta. Então, a frutose também é uma hexose. Frutose é o açúcar, né, o glicídio da fruta. E temos também o que vem do leite, que é a galactose, que vem do leite. Então, a galactose nada mais é que um monossacarídeo, uma hexose, contida no leite. Tá? Então, um monossacarídeo em forma de hexose é uma glicose, frutose e galactose. O que vai diferenciar entre eles? A origem, né, que a frutose vem da fruta, a galactose vem do leite, e também o seu arranjo, né, o seu arranjo bioquímico.
tá? Mas é isso que a gente precisa entender sobre os monossacarídeos. Mono de uma unidade, então o importante para a gente são as pentoses, que são o RNA e o DNA, e as hexoses, que é a glicose, frutose e a galactose, beleza? Vamos falar agora dos oligosacarídeos e do polissacarídeos? Então agora eu vou dar uma mexida na lousa aqui para a gente continuar, beleza? Então agora aqui na nossa nova lousa, vamos começar falando dos oligosacarídeos, né? Que é a junção de vários monossacarídeos. Quanto? De 2, opa, escrevi errado aqui, de 2 a 20. De 2 a 20 monossacarídeos. Então, a união de 2 a 20 monossacarídeos, eu vou ter um oligosacarídeos. Quem que interessa para a gente no estudo de hoje? Os disacarídeos, de 2, tá? Então, os que têm 2 monossacarídeos ligados. Quem são eles? Então, se eu juntar uma glicose com outra glicose, eu vou ter uma maltose. Quem é da galera aí do terceiro tempo do futebol, que gosta de tomar uma, já vai ligar com o malte. O malte é um oligosacarídeo, é um disacarídeo, né? Então, se eu unir uma glicose, um monossacarídeo de glicose, com outro monossacarídeo de glicose, eu vou ter uma maltose, tá? E se eu unir uma glicose com uma frutose, o que vai sair? Então, eu uni uma glicose com uma frutose, eu vou ter a sacarose. Ó que legal, tá? Me ouve mais do que ler, tá? Que minha letra não é das melhores, não. A gente sempre vê, né, sacarose, sempre esses nomes são comuns no nosso dia a dia, a gente nem entende o que é. Então hoje vocês sabem que a sacarose é a união de um monossacarídeo de glicose com um monossacarídeo de frutose, que vai ter a sacarose. Então é dela que a gente vai extrair o nosso açúcar do dia a dia, o açúcar refinado. E agora se eu unir uma glicose, vocês viram um padrão? Que a glicose sempre está junto com uma galactose. Eu vou ter a lactose. Olha que da hora. Lactose. Tanto, ó, se vocês tiverem em casa um leite aí sem lactose, olha lá atrás. Certamente vai estar escrito que tem galactose. Não tem a lactose, mas a galactose tem. Tá? E aqui até eu vou falar uma coisa a mais, né? Porque a gente sabe que bastante gente tem problema com lactose, mas por que a gente tem esse problema? O nosso corpo, a gente começou a consumir o leite, né, depois de adulto, há pouquíssimo tempo. A gente tem que sempre levar em consideração que nós, como Homo sapiens, hoje, nosso estilo de vida é muito recente, né? Muito recente. Nós estamos aqui na Terra por volta de 200 mil anos, né? Nós como Homo sapiens. Então é muito recente. Então a gente tem muita enzima, a lactase, que quebra a lactose durante o início da infância. Só como a gente ainda não está adaptado a ter por toda a vida essa lactase, o nosso corpo está mais tempo acostumado a, na fase adulta, não ter lactase ou ter bem menos, do que ter para sempre uma quantidade alta de lactase que vai quebrar a lactose, né? Mas é por causa da gente ingerir leite depois de adulto há muito pouco tempo. O que eu ouço as pessoas dizerem? Falar, a gente é o único animal que consome um leite de outro mamífero. Mas a gente é o único animal que toma Coca-Cola, a gente é o único animal que toma Tang, né? A gente é o único animal que toma cerveja. Então a gente é o único animal que faz várias coisas. Então o problema não é ser o único animal que toma o leite de outro animal. É a gente não ter a enzima lactase depois de adulto, né? Ou ter em baixas quantidades, tá bom? Só fiz um adendo aqui para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Então, os oligosacarídeos que importam para a gente são os disacarídeos, 2 monossacarídeos. Juntei um monossacarídeo de glicose com outro monossacarídeo de glicose e vou ter a maltose. Geralmente vem do trigo, né? Vem da farinha, que está a maltose.
Se eu juntar uma glicose com uma frutose, então um monossacarídeo de glicose com um monossacarídeo de frutose, eu vou ter a sacarose, né? Eu posso fazer açúcar da melancia, posso fazer açúcar de qualquer outra fruta. Por que a gente usa cana de açúcar? Porque tem uma maior concentração de sacarose, tá? E a glicose, um monossacarídeo de glicose com um monossacarídeo de galactose, eu vou ter a lactose, né? Que a gente vai encontrar lá no leite. E agora os polissacarídeos, muito monossacarídeo junto, né? Então vão ser os polissacarídeos. Eles basicamente vão ter uma função estrutural e energética, né? Estrutural, então o ácido hialurônico, onde a gente encontra isso? Na verdade o ácido hialurônico é assim, ó. Lembra que a gente tem um monte de célula e elas são grudadinhas uma na outra? Ele é meio que esse rejunte aqui, ó. Ele fica no meio. É ele que faz as nossas células não se grudarem uma na outra, tá? Lá no óvulo também tem. Em volta do óvulo a gente tem bastante ácido hialurônico. Então ele serve para a nossa estrutura, né, celular, tá bom? A celulose, eu falei dela um pouquinho lá atrás. A celulose é a estrutura da planta, né? A estrutura da planta. A gente não consegue digerir essa celulose. Para vocês terem um conhecimento, as fibras são celuloses, tá bom? As fibras são celuloses, então a gente não consegue digerir, tanto que a fibra a gente ingere ela e ela passa pelo nosso corpo, né? Ela faz uma função muito legal. Até vou deixar no meu Instagram lá a função das fibras, se vocês quiserem entrar. Ela faz uma função muito legal, mas a gente não consegue digerir. E a quitina, sabe a abelha? A abelha não tem osso, né? Então o exoesqueleto dela é feito de quitina. Então a quitina ela é usada para a estrutura dos insetos, tá? De forma geral, da abelha, do mosquito. Então o formato dela, a parte dura dela é feita de quitina. E a parte energética? Então a gente tem o amido, né? O amido é o principal estoque de energia das plantas, tá? Ela pode estar estocada em forma de semente. Que semente que a gente ingere, que é o amido? O arroz, por exemplo. O arroz é uma semente, tá? Pode estar estocado na raiz, esse amido. Fala uma raiz aí que a gente ingere bastante. Mandioca. Mandioca é uma raiz, né? E tem bastante amido nela. Um outro exemplo é o caule. Vocês sabiam que a batata é um caule? Tem gente que acha raiz, né? A batata é um caule. E a batata tem uma concentração de amido muito grande, né? Então o amido é o principal estoque de energia. Lembra que os glicídios eles são para produção imediata, a primeira produção de energia, mas também para estoque. Então na planta ela estoca em forma de amido e nós animais, né, ela é estocada em forma de, até apaguei aqui quase, glicogênio. Principalmente, vamos ver se minha caneta vermelha está pegando. No fígado, e não deu muito certo, mas vamos lá. E nos músculos. O que é importante a gente saber? O glicogênio estocado no fígado, então ele é utilizado no corpo para todo o corpo inteiro, tá? Então quando a gente cai a glicemia do nosso sangue, primeiramente o glucagon, o cortisol também tem essa função, vai lá no fígado e fala, ó, acabou a glicose no sangue, a gente precisa de mais energia. Ele vai lá, quebra esse glicogênio, que é muito grande, então dá para fazer vários monossacarídeos, várias glicoses, e joga para a rede sanguínea. Quem está precisando pegar, pegou. E o músculo? O músculo não. Todo o glicogênio, que é a glicose estocada dentro do músculo, lembra que a glicose é um monossacarídeo? Então todo o glicogênio, que são várias glicoses estocadas no músculo, é utilizada somente pelo músculo. Tá? E somente pelo músculo que ela está estocada. Então o meu glicogênio que está no meu peitoral nunca vai ser utilizado pelo meu deltoide. O que está na minha perna, na minha coxa, nunca vai ser utilizado pelo meu bíceps. Por quê? Ele é responsável para esse estoque de energia, principalmente para a questão do sistema nervoso central de luta e fuga. Então imagine que eu caiu uma glicose, meu corpo foi lá, pegou esse glicogênio do músculo e jogou para todo mundo usar no corpo.
tá? E foge um cachorro, abre o portão, um cachorro foge. Eu vou correr, meu músculo está sem energia, porque eu usei essa energia para distribuir para as outras pessoas, né? Para as outras partes do organismo, né? Então, esse glicogênio do músculo, quando o corpo precisa utilizar ele, é utilizado só para o músculo, tá? Olha a importância, vamos linkar já com a importância do diabético fazer exercício. Por quê? O diabético aumentando o músculo, né? E o músculo funcional, não estamos falando aqui de estética, o músculo de forma funcional vai aumentar o armazenamento de glicose. Qual que é o problema do diabetes? Muita glicose no sangue. Aí, ó, sempre a gente tem uma ligação com o benefício do exercício na saúde. É um dos benefícios no diabético é por causa disso, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam desse quadro? Oligosacarídeos, quem importa pra gente são os disacarídeos, né? Glicose com glicose, maltose, glicose com frutose, sacarose, glicose com galactose, lactase, tá? Lactose. E os polissacarídeos têm uma função estrutural muito importante, mas como a gente está falando de exercício, eu quero que vocês entendam também muita parte energética. Em forma de amido, principal estoque de energia da planta, tá? Em forma de semente, que são o arroz, por exemplo, a raiz, que é a mandioca, o caule, que é a batata, e no nosso corpo o glicogênio, principalmente no fígado e no músculo. Esse glicogênio utilizado no fígado, ele pode distribuir para o corpo inteiro. Esse glicogênio é estocado, na verdade, no músculo, só o músculo usa. Beleza? Entendemos agora, então, de uma vez por todas os glicídios? Então, quando falar, pode chamar de carboidrato, tá? Não tem problema. Mas quando falar de carboidrato, agora vocês sabem realmente qual que é a função deles. Esse é o intuito principal desse vídeo de hoje. Vocês entenderam o que é o carboidrato, tá? Não ficar algo muito superficial. Agora vocês entendem realmente, acredito que vocês tenham entendido o que é o carboidrato. Beleza, galera? Então a gente falta ainda falar de lipídios e proteínas. Então fica ligado aí que vai ter mais vídeos sobre esse assunto para a gente entrar realmente na produção de energia. Fique com Deus, forte abraço, deixe um comentário lá se vocês gostaram, deixe um comentário sobre alguns outros temas também que vocês queiram que eu faça. E tamo junto, precisar, estamos aí. Abração, fique com Deus.